capítulo 1, a partir do verso 1, Josué. Josué é facinho, né? Antigo Testamento, sexto livro da Bíblia, primeiro livro histórico. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Lei de Moisés. E aí então temos Josué. Josué, primeiro livro histórico da Bíblia, conta a história da posse da terra de Canaã. Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme a toda a lei que teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça e vamos orar. Pai celestial, nós te exaltamos, te bendizemos, te rendemos graças, Senhor. Adoramos, ó Deus, a Ti na beleza da tua santidade. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, de todos que aqui estão. Senhor, aqueles que não puderam vir hoje, Senhor, por algum motivo, Senhor, que estão viajando, Senhor, que estão trabalhando, Senhor, mas também visita que esta mesma unção alcance, Senhor, os teus filhos. Senhor, alcance a cada um deles, ó Pai. Bíblia, Senhor, Espírito Santo de Deus, querido amado, precioso, Pai divino, Consolador, amado amigo, mestre e Senhor, Espírito Santo, faz o teu jeito da minha vida. Senhor, eu me rendo, eu me sujeito ao teu senhorio, ao teu pastoreio. Assim, Senhor, com toda a igreja, nós estamos debaixo da tua direção. Senhor, faz o que tu quiseres, ministra, fala conosco. Senhor, vem trazer edificação, vem trazer, Senhor Deus, exortação, vem trazer consolo, traz a revelação, a iluminação da palavra, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, daquilo que o Senhor quer e está fazendo em nosso meio. Nós te damos graças, Senhor. Não deixa nada atrapalhar o Senhor, não deixa, Senhor, nada, Senhor, nos impedir de receber, Pai, mais de Ti nesta hora. É no nome precioso de Jesus que oramos e agradecemos. E Ele diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória.
Amém, queridos? Nessa noite eu quero estar meditando com a amada igreja sobre o seguinte tema: não fique parado, avance. O texto que nós lemos aqui é uma palavra de inspiração para as nossas vidas, porque esse texto ele revela para mim e para você que a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para o seu povo, para os seus filhos, é que de forma nenhuma nós venhamos a ficar estagnados, seja qual for a situação, a adversidade ou o problema que está sobre as nossas vidas. A vontade de Deus é que nós venhamos a avançar, que nós venhamos a marchar, que nós venhamos a conquistar, porque o Senhor tem dado a mim, a você, a nós promessas. Nós caminhamos debaixo de promessas individuais que você recebeu de Deus de forma individual, daquilo que Deus ele quer realizar na tua vida, daquilo que Deus ele preparou para mim e para você antes da fundação do mundo, em tempos eternos. Deus nos chamou pelo nome e Deus deu a mim e a você, uma obra para estarmos realizando nessa terra. Deus também ele tem obras para fazer no meio da nossa família, na nossa casa, no meio da nossa parentela. Deus tem obra para fazer, Deus tem obra familiar, Deus quer usar, Deus chama famílias, Deus chama pelo nome e concede a nós também autoridades, ministérios, enfim, trabalhos para estarmos realizando. E Deus ele quer que nós estejamos em constante marcha. Deus ele não gosta quando eu e você, quando seus filhos fiquem parados, fiquem estagnados. Quando nós olhamos para o texto e vemos aqui, nós vemos ali que o povo estava triste. Por que o povo estava triste? Moisés havia morrido. Imagine a minha situação. Eles, depois de 40 anos no deserto, depois de passarem por tantas coisas e tantas provas, próximo de atravessar o Jordão e começar a tomar posse da bênção, então ali Moisés foi recolhido. O líder, a pessoa que ele estava acostumada a ver, Deus falou com ele. Moisés ia até ali, a tenda, e ali então a nuvem da glória descia, e Moisés recebia a orientação de Deus. Deus falava com Moisés de uma forma tremenda. Eles viam Moisés levantando o cajado, e coisas acontecendo de todas as formas, mas agora Moisés não estava mais com eles. Então imagine o clima em que estava ali com todos eles. Mas é nesse momento, então, aonde Deus lhe dá uma ordem, não só a Josué, mas a todo o seu povo, dizendo: olha, vocês têm que continuar, vocês têm que marchar, não podem ficar parados. E uma coisa nós temos que entender: existem coisas em nossas vidas, existem áreas que estão paradas muitas vezes. Por mais que nós estamos nos esforçando e buscando no Senhor nosso Deus, talvez existam alguns setores das nossas vidas, lá na nossa alma, nos nossos sentimentos, que estão parados, que não andam, que parece que está ali há anos e anos e anos e nada muda. Por quê? Porque para que nós venhamos avançar, primeiro tem que ter uma mudança no nosso interior, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança dentro de nós, para que assim então as coisas comecem a andar de uma forma significativa dentro das nossas vidas. A própria palavra do Eterno, ela nos diz isso, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, o que ele fala? Não, se amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então a própria Bíblia, ela diz para você que para haver uma mudança, para as coisas andarem em áreas que estão paradas, ou até mesmo
nas nossas percepções, no nosso entendimento, nós temos que pedir a Deus, pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria do alto, revelação do alto, que Ele nos mostre aquilo que nós precisamos estar aprendendo, aquilo que nós precisamos estar sendo mudados, moldados, para que nós possamos então avançar nessas áreas que estão paradas. E as áreas das nossas vidas que estão paradas não alegram o coração de Deus. Não, Deus não se alegra quando ficamos tristes, quando estamos estagnados. Não, nós alegramos ao Senhor quando nós estamos em movimento, quando nós caminhamos, quando nós estamos avançando e conquistando. Você vê que Deus dá a dimensão da terra prometida. Ele fala: ó, você vai até lá o grande rio Eufrates. Desde o rio Eufrates, e aí vai descendo até chegar lá na borda, pertinho de todo o crescente fértil da antiguidade. Deus, Ele deu a Abraão e a sua descendência. E não era pouca terra, era muita terra. Muita terra Deus deu ali aos seus filhos. Então eles tinham muito que conquistar, assim como eu e você. Deus deu a mim e a você muitas coisas que nós precisamos conquistar. A própria Bíblia fala, né? Lá em Efésios fala dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as formas de bênçãos nas regiões celestiais. Então, as regiões celestiais é o lugar onde está a sua bênção, a minha bênção, a nossa bênção. Nós temos que conquistar as regiões celestiais e trazer essas bênçãos para nós. Você tem que conquistar. É isso que a Bíblia fala, é isso que esse texto está falando para mim e para você, e nós vamos aprender aqui algumas lições nesta noite. Amém, queridos? Glória a Deus! Aleluia! Primeira lição que o texto fala para nós aqui, versículo de número 1 fala: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Como eu disse, Moisés havia vivido um clima de tristeza, estava lá. E nós não podemos deixar que nenhum tipo de tristeza, não podemos deixar que nenhum tipo de luta, não podemos deixar que nenhum tipo de prova, sabe, não podemos deixar que nenhum tipo, sabe, nenhum revés da vida venha estagnar nós, porque os problemas, ele tem um poder de nos deixar de que forma? Sem chão, não é verdade? Os problemas têm o poder de deixar a gente perdido, de deixar a gente angustiado, da gente, sabe, até mesmo tirar ali por um instante os nossos olhos do Senhor. As dificuldades fazem isso, os problemas fazem isso muitas vezes. Às vezes a prova é tão grande que a gente fica sem saber o que fazer e fala: meu Deus, e agora? Que eu faço? E a pessoa, ela fica perdida e talvez ela fica até mesmo estagnada. Mas o tempo da adversidade, o tempo onde a nossa fé está sendo provada, o tempo onde nós estamos passando por situações difíceis, esta é a hora, este é o momento aonde Deus começa a falar comigo e com você. É a hora onde Deus, então, Ele começa a trazer para mim e para você a sua palavra, a sua revelação, porque, como eu já disse, aquilo não faz parte da vontade de Deus para mim e para você. Ficar parado não faz parte daquilo que Deus quer. Ficar triste não faz parte daquilo que Deus quer para mim e para você. Eles estavam 30 dias chorando,
30 dias lamentando, 30 dias ali parados, só sofrendo, parados, só se perguntando um ao outro: e agora? Como é que vai ser? O que vai ser de nós? Moisés vai ficar mais aqui, não tem mais agora o que fazer, estamos tão pertinho, perdemos o nosso líder, perdemos, né, o homem que falava com Deus, perdemos o profeta, o que trazia as leis, que nos julgava. Mas é nesse momento que Deus, ele começa a falar, Deus vira e chama Josué, mas Josué, se levante, comece a andar, chame o povo a caminhar, não fique aí parado, não fique triste, não viva, sabe, esse momento como se tudo estivesse acabado, não, porque acima de Moisés estava quem? O Senhor. Das nossas vidas, muitas vezes nós ficamos tristes por coisas, muitas vezes nós sofremos, né? Às vezes perdemos, às vezes nós então temos ali um desfalque financeiro e fala: e agora? O que eu faço? Às vezes uma porta se fecha e fala: e agora? O que eu faço? Né? Ou um relacionamento termina, ou fim, ou um ente querido se foi, ou algo de ruim aconteceu, uma doença, uma enfermidade, não sei o que pode acontecer conosco, estamos sujeitos a qualquer coisa, mas aí nós perguntamos: e agora? E agora? E agora que o Senhor nosso Deus, Ele não deixou de nos amparar. O Senhor nosso Deus não deixou de estar conosco. O Senhor nosso Deus continua o mesmo e Ele continua operando na minha vida e na tua vida. Não é porque Moisés não estava mais lá que as coisas não tinham mais como acontecer, não. Deus, Ele sempre levanta, Deus sempre traz o escape, Deus sempre dá o livramento, Deus sempre vem em favor e socorre ao povo. Leia comigo Josué 1:9. Olha o que diz Josué 1:9, é um texto que nós lemos no último versículo. Deus, ele fala assim: olha, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aí, olha o seu irmão, a sua irmã e fala: não precisa ter medo, não fique espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aonde você for, Deus está com você. Aonde você estiver, o Todo-Poderoso está na tua vida. Deus, Ele dá uma ordem para mim e para você. Ele fala assim: filhinho, eu vou te dar um conselho. Você vai comer que não. Deus, Ele deu uma ordem, Ele virou e falou assim: ó, não te mandei eu. Ou seja, Deus está falando: eu estou mandando. É ordem. Não fique apavorado, não desanime, não temas, porque Ele é contigo. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. O Senhor Jesus falou, né, que estaria comigo, com você todos os dias até a expansão dos séculos. Então é promessa de Deus, é palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos travados diante de algo que acontece diante de nós. É claro, é surpresa muitas vezes, é claro, não estamos ali, né, muitas vezes psicologicamente aguardando, esperando, mas saiba que o Senhor é poderoso para reverter toda esta situação e nos dar a vitória. E Ele fala também para você: se levante hoje, não fique mais prostrado, não fique mais com medo, não fique mais apavorado, porque a poderosa mão do Senhor está comigo e com você, é sobre nós, está a nosso favor.
A palavra do Senhor não terminou com Moisés. Moisés foi um instrumento, mas quem garante a vitória é o Senhor. E ele então começa a falar com Josué. Da mesma forma, o Senhor, Ele quer falar comigo, com você. Ele quer trazer para mim, para você, um renovo de entendimento, um renovo na nossa percepção das coisas que estão diante de nós. E quando nós decidimos caminhar, e quando nós ouvimos a voz de Deus, né? E Deus está dizendo: te levanta. E quando nós ouvimos a voz de Deus para caminhar, Deus vai preparar o caminho. Assim como Deus preparou o caminho para o povo, Deus preparou o caminho ali para Josué e todas as coisas. O Senhor está preparando o meu, nosso caminho para avançarmos, para irmos, né, aonde a sua presença e a sua glória quer nos levar. Amém? Amém. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira lição que nós encontramos aqui neste texto. A segunda lição que nós vemos neste texto, né, não deixa que a tristeza ou a prova, enfim, aquilo que está te incomodando, domine a tua vida, domine o teu presente e atrapalhe o teu futuro. Deus ele vira para Josué no versículo 2 e fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Ele fala: olha, o tempo de Moisés passou. Agora é um novo tempo. Assim também no nosso passado, se você ficar agarrando no passado e preso ao passado, você não consegue agarrar o teu futuro, porque você está com o passado agarrado nas mãos. Mas quando você solta o passado, as tuas mãos ficam livres para você alcançar o teu futuro. E é isso que Deus está dizendo para o seu servo naquele momento. É isso que Deus está falando a mim e para você. Como eu disse, eles viviam ali 30 dias. E Deus aguardou pacientemente aquele tempo. Deus ele aguarda de forma paciente o nosso tempo de lamentação, o nosso tempo onde nós ficamos chocados, aonde nós ficamos ali abatidos. O Senhor ele espera de forma paciente, mas esse tempo ele precisa ser breve, porque o Senhor muitas vezes ele tem pressa em nos levantar e nos fazer marchar. E aí então Deus aguardou aqueles 30 dias, e depois daqueles 30 dias Deus falou: chega, não vão mais ficar no passado, há um presente glorioso para vocês, há um futuro esplendoroso para vocês. E aí então Deus reitera a promessa, Deus reitera as palavras, Deus ele mostra que ele continua firme no propósito dele na sua vida, na minha vida. Deus não desistiu da obra que ele iniciou na minha vida, na tua vida. Às vezes nós até desistimos, deixamos de lado, esquecemos, né, das coisas, mas Deus não. Deus ele continua. Deus ele continua, ele não desiste de nós. Ele fala: abandona as coisas que para trás ficam, assim como o apóstolo Paulo aprendeu, e fala: e prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Você precisa deixar para trás o passado, porque o Senhor ele quer levantar a mim e a você. E quando ficamos presos no passado, nós não avançamos, nós ficamos, né, ali amargurados. Há uma passagem que fala sobre o profeta Elias. E nós conhecemos essa passagem, onde o profeta Elias derrubou os profetas de Baal, derrubou os profetas do poste ídolo, ali orou a Deus, o Senhor enviou a chuva, né?
E aí então você olha no texto e vê que o coração de Acabe mudou em relação a Elias, porque antes Acabe perseguia Elias, queria matar Elias, e depois Acabe convidou o próprio Elias para ir para o palácio, e Elias foi para o palácio, e quando chega no palácio, o que acontece? Jezabel, então, ela ameaça de morte o profeta, e o profeta corre, o profeta foge, e o profeta então vira para Deus e fala: chega, Senhor, me mata, não aguento mais, só fiquei eu de profeta. E ali então ele começa ali a se lamuriar com o Senhor, pedindo a morte e ficando preso ali em certas situações. E aí o que acontece? Deus enviou um anjo, e o anjo então trouxe água, preparou um pão fresquinho. Aí Deus então lembra: Elias, acorda aí, come, bebe, porque tem muita coisa para você avançar aí. O caminho que você tem que percorrer é grande, Elias, não vai ficar parado aí não. Você tem léguas e léguas para andar, meu filho. Pode se levantar aí, para com isso. E muitas vezes é assim: Deus precisa dar um cutucão nas nossas vidas para a gente levantar. E ele fala: você tem que marchar, ainda tem muita coisa para você fazer, para você percorrer, tem muito caminho ainda. Não fica preso, porque esta não é a vontade de Deus. Que levanta agora. Nós precisamos nos levantar, porque, como eu disse e torno a dizer, se você ficar segurando, sabe, as coisas nas tuas mãos, a tua mão não vai ter como agarrar um futuro de glória, um futuro abençoado, um futuro de bênção. Você não vai conseguir batalhar no presente, porque as suas mãos estão o quê? Cheias do passado, segurando as provas. A Bíblia fala: basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia você vence algo, e este algo que todo dia nós vencemos vai lançando para trás e vai caminhando para frente. As vitórias que o Senhor concede a mim e a você. Por isso que a Bíblia fala que o homem e a mulher de Deus caminha de fé em fé. O meu justo viverá pela fé. Nós temos que trilhar o caminho. E é isso que Deus ele fala aqui no versículo 2 para Josué: chega, agora é o presente, agora é o momento de se levantar, é o momento da gente se levantar. E aí o verso 3, o 4 diz assim: Deus dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, que é Eufrates, toda a terra, os heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Esta é a lição da fé. Deus está dizendo: eu dei para vocês. Aonde a planta do teu pé pisar é teu. Agora era com eles, porque uma coisa é o Senhor que está falando conosco, dando a mim e a você sua palavra, coisa é Deus nos animando. A outra coisa é você crer e você fazer. E a fé é o instrumento que nos impulsiona. A fé é o instrumento que leva à ação. Josué poderia muito bem ficar ali: tá bom, Senhor, e continuar. Mas o que acontece? A Bíblia mostra que ele e todo o povo se levantaram e eles avançaram. E para você conquistar, você precisa pôr a sua fé em ação. Tem que caminhar até lá. Parado você não vai alcançar. Mas se você caminhar, se você acreditar, aonde a planta do teu pé pisar é teu. Estou te dando para você. Assim como eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Estou falando para vocês. Vocês precisam
porque sem fé não dá para avançar. Se você não crê naquilo que Deus está falando, você não vai avançar e você vai ficar então estagnado. Mas se nós colocarmos em ação a fé que o Senhor coloca dentro de nós, que já pôs dentro de nós, então nós vamos avançar. Então você vai conquistar, porque você vai caminhar debaixo da palavra, debaixo da promessa. Você está dizendo: meu Deus disse que eu vou conquistar a terra, essa terra é minha, então os exércitos vão cair por terra, os exércitos têm que sair da minha frente, porque o meu Deus, Ele falou, e aquilo que meu Deus, Ele fala, Ele é fiel e justo para cumprir. O que Deus tem falado para você? O que você tem ouvido de Deus? Quais são as ordens do Senhor para você? Tem conquistado? Tem alcançado? Ou está faltando da nossa parte a nossa fé, a nossa ação, para que nós venhamos a tomar posse daquilo que o Senhor tem nos dado como promessa? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá para avançar. Sem fé não tem como conquistar, como tomar posse. Mas por meio da fé, nós tomamos então a posse, porque começamos a andar, nos levantamos e começamos a marchar em nome do Senhor Jesus, do Rei da Glória. Lições para que você, neste ano de 2026, venhamos conquistar muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não deixa que nada, seja o que for, venha te travar, venha bloquear a sua vida, não, porque é tempo de avançar e Deus prepara os nossos caminhos. Não deixe que o passado, as coisas que aconteceu de ruim, que ficou para trás, fiquem martelando e tirando a nossa concentração de Deus. Não, solte o passado e agarre um futuro de bênção na presença de Deus. Ative a fé. Deixe a fé que o Senhor depositou na tua vida trabalhar em teu favor. Ore ao Senhor para que Ele amplie a sua visão, amplie a sua fé, aumente a sua fé cada vez mais, para que nós possamos caminhar debaixo da promessa no sobrenatural de Deus. Quantas coisas tremendas aconteceram. Quando nós olhamos a história bíblica em Josué, quantas coisas tremendas aconteceram. Exércitos foram derrotados. Como precisou, Josué ordenou: diminua, fica parado ali, até mesmo o tempo foi reunido, o tempo foi parado para que eles pudessem marchar, para que eles pudessem conquistar aquela vitória. Porque quando nós marchamos, o Senhor, aleluias, Ele honra, porque Ele colocou a autoridade em nossas vidas para conquistar, uma autoridade de conquista, e essa autoridade de conquista, por meio da fé, faz proezas e faz maravilhas. A última lição que nós podemos encontrar aqui, vai lá do versículo 6 até o verso 9 do texto que nós lemos. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei que aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas e te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A última lição que nós temos aqui é Deus falando: você precisa se esforçar. Ele falou: Josué, esforça-te, precisa de esforço. Ele falou: Josué, tenha bom ânimo, você precisa ter bom ânimo. Ele falou: Josué, você precisa estar dentro da minha palavra. Para avançar, você precisa se esforçar. Você precisa superar muitas vezes os seus limites. Esforço. Temos que nos esforçar. Sem esforço não conquistamos. E Deus está dizendo: olha, você vai ter que se esforçar, vai ter que gastar energia, vai ter que ir além, muito mais além do que você está imaginando, até mesmo ali, além do que você está acostumado. Lembra quando eu ministrei sobre lá as 7 voltas de Jericó? Lembra? A caminhada não era fácil, né? Jericó lá, dá uma voltinha na cidade de Jericó lá, era uma caminhadinha. Muitos de nós não iam conseguir dar nem uma volta em Jericó lá, porque o negócio era igual subir o pico. Era a mesma distância, né? Você começar lá a sua jornadinha lá, e ia subir o pico. Mais ou menos foi o tamanho da mesma distância de rodear Jericó. E no último dia, quantas voltas foi? 7. Se uma estava difícil, Jesus dá uma volta em Jericó aqui, tá. E no último dia, que era o dia da batalha, Jesus melhor e falou assim: ó, hoje é 7. Mas Senhor, eu preciso ter disposição e energia para guerrear a turma. Você está mandando eu andar 7 voltas. É 7 voltas. Então quando Deus fala para nós: se esforça, se prepare, porque Deus está dizendo para mim, para você: você precisa romper limites, você precisa ir além. E ele falou para Josué: Josué era acostumado com guerra, Josué era o general lá de Moisés. Deus está dizendo: você vai se esforçar, moço. Deus está dizendo para mim e para você: vocês vão se esforçar. E ele fala: e tenham bom ânimo. E ele tem um momento que Deus fala assim: tenha muito bom ânimo. Ou seja, não deixa nada, sabe, deixar a tua cabecinha enfraquecida, não. Os teus pensamentos têm que estar firmados, a sua mente precisa estar lá para cima. Você não pode estar para baixo dos teus pensamentos. E ele fala: tenha muito bom ânimo. Ou seja, aqui precisa estar em dia do Senhor, precisa estar sob o direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque se a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão lá para baixo, o que acontece com a gente? A gente é puxado para baixo. Mas se a nossa mente, os nossos pensamentos estão conectados no Senhor, estão firmados no Senhor, e ali você está caminhando ali com o Senhor, com os olhos do Senhor, então o que acontece? Você vai caminhar na vitória. E ele fala: Josué, tem que ter bom ânimo, tem que se animar, não deixa nada tirar a tua paz, não deixa nada tirar a tua alegria, não deixa nada, sabe, matar as tuas perspectivas. O diabo está minando as forças das pessoas que estão desanimadas, que estão para baixo. Ele está sugando ali como um vampiro todo o ânimo que há em mim e você. Mas o Senhor, Ele não quer que nós andemos dessa forma. O Senhor quer que nós tenhamos ânimo. E Ele fala: e tenho muito bom ânimo. Olha o verso 7. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Você vê que Deus ele repete para Josué: se esforça e tem bom ânimo, se esforça e tem bom ânimo, porque Deus está
Ou seja, Deus está dizendo a mim e para você: olha, se esforce. Deus está dizendo: tenha bom ânimo, mas tenha um zelo muito especial a respeito das minhas leis, dos meus princípios. Se você andar debaixo dos meus princípios, eles te conduzirão. Não é você que vai direcionar o caminho, mas é o próprio Deus, através dos seus princípios, vão nos conduzir. E ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Porque ele manda a gente constantemente ficar falando da palavra, para que você possa gravar, para que você possa ter essa palavra fluentemente dentro de você. Sabe? Não é uma coisa que você esquece. Como é que é mesmo que Deus diz? Não. Você sabe tudo o que Ele fala. Você sabe tudo o que Ele é. Porque a sua boca fala de dia e noite dessa palavra. E mais uma vez Ele te fala: e tenha cuidado. Olha que Deus Ele repete. Nós temos que ter bom ânimo. Ele repete que você tem que se esforçar. Ele repete que nós temos que ter um cuidado para fazer. Porque somente assim o nosso caminho vai prosperar e seremos bem sucedidos. Você sabia que muitas vezes nós estamos, como eu disse, em certas áreas das nossas vidas, parados, travados, não andam para frente, porque nós estamos debaixo de pecado oculto? Porque quando você faz uma coisa errada, você sabe, você pede perdão a Deus: Deus, eu pequei, eu fiz isso. Você pode, você chora, você ora, você se arrepende, você se lamenta, porque você sabe que fez alguma coisa errada. Você tem entendimento. Mas quando você comete um pecado oculto, você feriu uma lei de Deus, você não sabe que está fazendo aquilo. E isso é justamente os pecados ocultos que vão travar as nossas vidas, que vão amarrar as nossas vidas em várias áreas, em vários sentidos. E você está fazendo e você acha que está tudo bem. Por quê? Porque falta de entendimento, falta de cuidado, falta de carinho pela palavra de Deus, falta até mesmo temor por esta palavra. Então estamos ali debaixo de pecado oculto, e pecado oculto trava a nossa vida. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de pecados ocultos, coisas que fizeram, não está sendo bem sucedida, o caminho dela não está prosperando, a vida, sabe, parece que faz de tudo. Eu faço campanha, eu oro, faço jejum e nada anda, por causa que continua na prática de pecado oculto. E isso é uma coisa que nós precisamos pedir para Deus trazer a nosso entendimento, para Deus trazer à tona coisas que estão ocultas em nossas vidas, porque elas esbarram, elas travam as nossas vidas, seja ela ministerial, familiar, profissional, em todas as áreas. Nós somos espirituais em tudo que acontece, né? E nós muitas vezes não entendemos. E o mundo espiritual, ouça o que eu vou dizer, abra o seu ouvido bem. O mundo espiritual é voraz, é como uma selva. Satanás não está brincando, os demônios não estão brincando. E qualquer brecha que é dada, eles se aproveitam para destruir, se aproveitam para acusar, se aproveitam, sabe, para tentar nos dividir, nos ridicularizar na presença de Deus, para trazer castigo, requerer maldições sobre as nossas vidas, porque o mundo espiritual faz. E nós somos uns cordeirinhos que estão lá no meio de tantos lobos, de tantas feras selvagens. Se não é o Espírito do Senhor, se não é o Senhor Jesus, se não é o Pai, a gente é devorado. Se não é os anjos de Deus que estão ao nosso redor,
vai estar, sabe, conosco, a gente é destruído. Só que muitas vezes, por falta de entendimento, nós, o que acontecemos? Nós estamos presos. Se lembra quando Josué e o povo destruíram lá a cidade de Jericó? Deus falou assim: ó, vocês não vão pegar nada que tem em Jericó, vocês vão pegar, porque tudo que estava lá em Jericó era amaldiçoado, era consagrado a demônios, né? Eram coisas ruins. E aí o que aconteceu? O homem lá achou uma capa Babilônia bonita. Puxa, estou precisando, né, dessa capa. Ontem eu passei frio lá, essa capa aqui vai ser uma mão na roda. Ninguém vai ver só uma capinha. Um negocinho ali, vou pegar lá e esconder. Aí eles foram guerrear contra uma cidade pequenininha chamada Ai. Olharam para a cidade e saiu ali um cheiro. Cidade pequenininha. Aí Josué falou: então vou mandar só metade do exército lá, só uma turminha lá. Vamos lá, gente. Vamos lá e chuta esse cachorro morto. O que aconteceu? Perderam a guerra. E aí começaram a chorar, pedir a Deus, revelação. E Deus falou o quê? Tem anátema no meio do arraial. E muitas vezes é isso. Deus está dizendo para mim e para você: olha, vocês vão marchar, vocês vão caminhar, mas vocês precisam ter um cuidado especial, vocês precisam, de uma forma prudente, olhar como vocês estão caminhando. Não é para a direita, não é para a esquerda, mas é reto nos caminhos do Senhor, porque muitas vezes o que acontece? Os pecados ocultos nos impedem de prosperar e de sermos bem-sucedidos e de conquistar. Em vez de avançar, a gente vai ser envergonhado. Então Deus, Ele traz essa última recomendação: tenham cuidado. Veja que você vai andar de forma prudente. Não se aparta o livro desta lei da tua boca. E Ele fala: medita. Por que meditar? Porque o Senhor Espírito Santo, Ele vai trazer a iluminação da revelação. Ele não vai trazer inspiração, porque Ele já inspirou o homem que escreveu, o profeta que escreveu. Aí Ele vai trazer a iluminação, ou seja, a revelação, o entendimento profundo, aquilo que Ele tem, sabe, para nossas vidas como revelação. Ele vai trazer as pérolas preciosas para mim e para você, para que nós possamos então a progredir, a avançar, a romper e vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele tem para mim, para você, uma palavra. Ele diz: levanta, avance, não fique parado, não tenha medo, não se esconde. E Ele fala para mim, para você: tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo. E Ele fala para mim, para você: olha, a minha palavra, nela tem a tua resposta. Na minha palavra você vai meditar, você vai falar dela. Na minha palavra você será conduzido, você será bem sucedido, você terá a tua vitória. E Ele termina dizendo para mim e para você: a minha presença está com você, a minha presença está na tua vida. Então não fique com medo, não fique com medo. Não há nada que nos impeça de avançar, a não ser eu e você. E eu quero terminar lendo com toda a igreja, Hebreus capítulo 10, verso 38. Abra lá, Hebreus 10, 38. A palavra diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus está dizendo: eu e você, nós andamos pela fé. E como eu disse, a fé nos impulsiona, a fé nos coloca em movimento.
Mas se a gente recuar, se a gente voltar, se a gente estagnar, Deus vai dizer: não, isso não me faz ficar feliz com vocês. Deus, Ele fica feliz quando a gente avança. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Ele deu a mim e a você princípios, deu a mim e a você preceitos, para que nós continuemos em nossas vidas a avançar cada vez mais. E talvez naquilo que estava travado em nossas vidas, áreas ou situações que estavam paradas, Deus está dizendo para mim e para você: olha, comece a se movimentar, comece a andar, comece a ir de encontro à promessa, comece, aleluias, a estar marchando, porque certa é a vitória